Maravilha, eu estou muito feliz, sabe por quê? Estou recebendo uma notícia aqui que tem muitas pessoas ligando para nós, sabe, Charles? Muitas pessoas. Mas nós estamos com um probleminha aqui de manutenção das nossas linhas telefônicas no call center. Motivo pelo qual você em casa deve estar tentando ligar para cá, para participar, para poder colocar seu pedido de oração. Nós pedimos perdão para você. Vamos ver se até o final do programa normaliza, mas nós estamos correndo para poder sanar esse contratempo que houve aqui, um trabalho de manutenção do nosso call center. Então, peço perdão para você, em nome de todos nós no programa Você Pode Ser Feliz. Mas você pode passar o e-mail, pode entrar no nosso Face e pode passar e-mail. E-mail está aqui o Charles com o aparelho aí, né? Já tem e-mail aí, né? Isso. Nós já vamos ler daqui a pouquinho. serfeliz@es21.com.br, passe e-mail para nós. Então, tem um computador? Liga lá correndo. E o Face está aí, ó. Está aí pronto para você. Tem muitas pessoas já entrando no Face, nós não vamos perder a comunicação com você. Só pedimos perdão aí às pessoas que estão ligando, e são muitas, ficamos muito felizes por isso, mas estamos em manutenção de uns probleminhas ali técnicos e daqui a pouquinho a gente vai voltar. Muito obrigado pela sua ligação e que tenha certeza, ore pela associação para que problemas que parecem tão pequenos não se agravem tanto que possam impedir a comunicação da palavra viva e eficaz do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você tem o seu filho, a sua filha, ou você mesmo mexe no computador, eu quero convidar você para acessar www.rs21.com.br/EAD. É um curso de ensino à distância das mãos ensanguentadas de Jesus. Está aí na sua tela. Com esse curso, todos nós vamos entender essa condição cristocêntrica que é a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Ali você e eu, nós vamos conhecer a história, vamos entender como é que acontece a graça e o que é, na verdade, as mãos ensanguentadas de Jesus. Todo o conteúdo vai levar você, meu amado e minha amada, a uma reflexão profunda, objetiva, sobre os temas de cada dia da novena. Que não é pegar só o folheto e ir rezando para entender isso. A fé, a humildade, o perdão, a pureza, a cura, o alimento, a cruz, a figura da mãe e a perseverança. São vídeos-aulas, presta atenção, são vídeos-aulas gravados por Padre Eduardo, Maria do Rosário, Padre Adilson, Frei Rinaldo, Padre Nilson, Padre Guido, Padre Evaristo de Biasi, Padre Air, Padre Aguinaldo, tá aí as carinhas deles aí, ó. Padre Rafael André e Padre Heitor Menezes. E mais, sabe o que é muito importante? Tudo isso gratuito. É gratuito, você não paga nada. É só você acessar www.rs21.com.br/EAD. É um curso para você entender a condição cristocêntrica da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Não é maravilhoso? Né? A associação cada dia vai criando alguma coisa para dar o alimento, explicativo, capacitação para você entender tudo que nós estamos fazendo. Por isso que nós estamos falando da campanha Nas Mãos de Jesus também, porque na verdade não se trata da novena, mas é uma campanha, já que esse mês você participou aqui e viu, lotou aqui aquele domingo, por quê? 12 anos de oração, de cura e milagres pelas mãos poderosas de Jesus. Então agora você tem um curso. Quer entender melhor? Não paga nada. Não paga nada. www.rs21.com.br/EAD. Fabuloso que não paga nada, né? É verdade, só não né? aprende quem não quer. É verdade. E acaba, a pessoa pode conhecer toda a parte da espiritualidade, Aí essa é a função, Charles, muito bem. É a condição cristocêntrica da novena. E depois nos temas de cada dia que você fala, hoje nós vamos refletir sobre a fé, passa batido. Não, por quê? Né? Porque a fé, porque a humildade, porque o perdão, porque a pureza, dia por dia dos 9 dias. Que a novena é perpétua, ela vai e volta. E você, sendo Aliança Anunciame, sabe que, por enquanto, lá na comunidade, uma capelinha muito simples da devoção das mãos ensanguentadas, quantas pessoas estão indo lá, né? Visitar, rezar conosco, né? Isso é verdade, né? As pessoas têm procurado, né, a nossa capela para poder viver essa espiritualidade das mãos ensanguentadas de Jesus, desse encontro com o Senhor que vem em socorro e que dá o auxílio, né? Nós somos um braço nessa parceria com a associação lá em Guaratinguetá, terra de Frei Galvão. Além disso, temos a novena diária, perpétua, no nosso programa de rádio às 17 horas e na rádio web também, todos os dias rezando a novena e mostrando para você. E aqui na associação
Tá aí agora, que maravilha. Um site www.rs21.com.br/EAD. Um curso para você entender tudo. E é claro que isso dá uma formação espiritual muito grande, né? Verdade. Lá no fundo do coração. Muito bem, eu quero ainda, antes da gente voltar ao nosso tema, falar sobre algumas recomendações aos conselheiros, né, do Papa, porque o Conselho de Cardeais, que trabalha na reforma da Cúria Romana, que foi montado pelo Papa Francisco, terminou mais uma sessão de conversas na quarta-feira, agora passada. Eles vão, então, apresentar agora ao Papa uma proposta, olha que maravilha, para diminuir os departamentos do Vaticano. Então, ele montou um conselho para dar uma ajeitada aqui. Quantos ministérios? Para que tanto, né? Não pode ser que nem o mundo cabido de emprego. Não é isso que acontece lá. Mas uma proposta para realmente enxugar essa máquina do Vaticano e fazer quais são os departamentos que o Vaticano precisa realmente para que ande a igreja nesse novo tempo. E nós temos um VT a respeito disso. Vamos colocar no ar para a gente entender um pouquinho melhor? Lenta, mas seguramente, as reformas da Cúria do Vaticano estão começando a tomar forma. Por cerca de um ano, o Conselho Consultivo do Papa, que inclui 9 cardeais, olhou para o que precisa ser mudado e o que pode ser feito para que isso aconteça. O encontro de 3 dias terminou em 17 de setembro. Na lista de discussão estava como reorganizar 12 conselhos do Vaticano, que, em última análise, aconselham o Papa. De acordo com o porta-voz do Vaticano, a opção mais aceita é dividir todos os conselhos pontifícios em 2 grupos principais. Um dos grupos poderia lidar com os leigos e famílias, que abrangem uma série de bases. Ele inclui o papel das mulheres na sociedade e na igreja, crianças, associação, movimentos e até mesmo o cuidado pastoral da família. O outro grupo lidaria com a paz e a justiça, que inclui obras de caridade, migrantes, refugiados, saúde, defesa da vida, da ecologia e ainda o desenvolvimento humano. Lombardi destacou também que o Conselho de Cardeais é um grupo consultivo e só pode apresentar propostas ao Papa. Antes de tomar uma decisão sobre a estrutura da Cúria, o Papa vai consultar outros grupos. O Conselho preparou um rascunho da nova Constituição que poderá reger a Cúria Romana. A última Constituição aprovada foi há 26 anos. Há um rascunho e os cardeais conversaram sobre isso. Não é uma Constituição pronta, mas o importante é que eles começaram a escrever. O Conselho continua trabalhando no projeto por pelo menos mais 2 sessões, uma em dezembro de 2014 e outra em fevereiro de 2015. Se tudo correr como planejado, o texto final poderia estar pronto em meados do ano que vem. Que maravilha, apareceu lá nosso cardeal, Dom Raimundo Damasceno de Assis, viu? Chegou a dias desses aí, está vindo de Roma, que também foi convidado, e não vai demorar muito, ele vai para lá, né? Vai visitar a gente. Mas é uma figura especial, nosso cardeal Dom Damasceno, que é um homem de confiança, né, do Santo Padre Papa. Mas o que me chamou a atenção, essa proposta, né? O Conselho do Vaticano, ele não determina, ele propõe para o Papa decidir, né? Foi esses 2 grupos e todo um lado do grupo trabalhar tudo em função da família. Para reestruturar a base de tudo, do mundo, da sociedade, a igreja, né? A família. É importante isso, né? É verdade. E a outra coisa que eu achei importante é esse olhar da igreja para a necessidade daqueles que estão precisando, né? Que estão aí... Voltou a olhar para a realidade. Isso, das pessoas que estão sofrendo. Nós estamos assim, né, Charles, evoluindo, crescendo, indo para frente em tecnologia e tudo, mas temos que voltar à raiz, porque uma sociedade curada, uma sociedade sã, uma sociedade trabalhadora, uma sociedade feliz, tem que começar na família. É dali que sai tudo o resto, né? Até vocações, né? É verdade. É na família. Então, parabéns aí ao Santo Padre e o caminho novo da igreja, que a gente tem que estar muito atento a tudo isso que está acontecendo. Mas eu queria voltar ao tema, Charles, para a gente falar o seguinte. Nós estávamos falando agora há pouco da palavra de Deus, que nós precisamos conhecer o poder criativo, transformador da palavra de Deus no nosso proceder. Veja bem,
Tudo que eu ouço gera um pensamento e meu pensamento gera um ato. Se eu escuto a palavra de Deus e gera um pensamento para mim, ela tem que, mesmo com sentimentos humanos, emoções machucadas, feridas emocionais, como eu ouço a palavra de Deus, por exemplo, se alguém bateu do seu lado direito, dá a outra face. Pois o que eu entendo disso? Eu vou ser bobo? Eu vou bater também. Não. O que Jesus quis dizer? Quando alguém pedir para você a brusa, dá a túnica também. Alguém pediu para você caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Ele está mostrando o lado inverso, para que você não deixe as feridas emocionais surgirem agressivamente. Primeiro para você mesmo, para o seu próprio corpo, a sua saúde, e também a saúde mental, espiritual e física do outro que está ouvindo. Então, quando você faz uma reação, quando você vê Paulo, no capítulo 12, versículo 14, aos Romanos, dizendo: abençoeis antes de praguejar, quer dizer, não reclama, abençoa os que perseguem. Poxa, como é que eu vou abençoar? Eu te abençoo, e a pessoa só batendo, né? E você fala, eu te abençoo. Por quê? Porque você está deixando sair o poder da palavra que ficou no seu coração. Porque a própria palavra tem que dar efeito na minha vida quando ela diz assim, faça para o outro o que você gostaria que fizesse, né? Então, como eu faço isso, eu não posso amaldiçoar você, praguejar você, porque eu não quero ser praguejado pelo outro, não é? Então, quando a palavra começa a entrar, o que vai acontecer? Nós vamos, então, ter a condição de executar isso, que o ouvido humano, mas o meu coração na palavra de Deus é a sede da minha vontade. É daqui, por isso que Eclesiástico diz, é do centro da sua vida que saem as fontes da vida. É o centro do seu coração, preserva isso de todo o mal do mundo, porque dali que sai a vida. Se eu jogar lixo dentro de mim, o que aconteceu? É que nem uma mina d'água. Vai jogando muito entulho ali, ela não vai brotar mais, ela vai ficar lá para baixo, escondida. Ela existe, mas não tem poder. Muito bem. Quando eu, então, isso que eu queria falar com você, dentro da minha família, dentro da igreja, numa pastoral, qualquer lugar, deixo a palavra entrar no meu coração, ter uma ação, eu passo a executá-la, é natural, né? Se você aprendeu a escrever, você vai escrever. Aí, então, é que o enfermo que está acamado pode se levantar pela fé, pode ficar curado, o cadeirante vai se levantar, o surdo começa a ouvir. Como, eu não estou falando de Jesus, estou falando depois da ressurreição, o que Pedro fez, que ele acreditou, em nome de Jesus, levante e anda. Quer dizer, ele confiava tanto nessa palavra que ele professava ela e isso motivava a cura da pessoa pelo poder da palavra. Então, o modo da gente falar. Você já notou que tem gente que fala um monte de palavrão e não sabe nem o que está falando? Já. Dentro da igreja mesmo. Ela está comentando um fato, ela pega o palavrão, mistura com Nossa Senhora, não sei o quê, né? Porque virou um vício de linguagem. Uhum. Não é nem maldade, mas virou um vício de linguagem pejorativo, destruidor. Então, a nossa língua passa a falar coisas de bênção agora. Não mais coisas malditas. E mais, eu começo a fazer coisas, aquilo que você estava dizendo, que eu não podia fazer quando eu não confiava na palavra de Deus. Então, agora eu vou concretizar a palavra que entrou, que trouxe uma ação na minha vida de produção. E o que aconteceu comigo? Eu passo a executá-la. E eu executando, já que ela é feita em mim uma ação, ela vai ter poder. É interessante, né? Porque toda a palavra de Deus, ela tem um efeito... A palavra de Deus, ela tem um efeito espiritual. Ela tem um efeito de entrar na minha vida e produzir frutos. Quando esses frutos saem, a partir do momento em que eu passo a abençoar as pessoas, eu passo a tratar as pessoas com amor, com carinho, com respeito, isso vai semeando semente de paz. É interessante porque a palavra em Colossenses fala, triunfe a paz no meio de vós. E às vezes a gente pergunta, por que o mundo está sem paz? Porque o homem Mas não porque tem. a gente não semeia, muitas vezes. Não semeia porque também não temos. Porque não tem. É. E uma maneira da gente semear é, primeiro, a palavra, lógico, fazendo essa experiência de Deus. E essa experiência de Deus, ela passa a ter eficácia quando eu chego para as pessoas e começo a agir abençoando, né? Mesmo que a pessoa tenha me feito um mal. Eu abençoo, peço que Deus Por isso que abençoe. Paulo está dizendo, abençoa antes de praguejar. E as pessoas, quando elas começam a olhar, opa, eu fiz o mal? Eu fiz o mal, e por que ele me trata bem? Eu fiz o mal, por que ele
Eu tá me plantei no abençoando. coração dela, então, uma semente do bem. A semente do bem. Lá na frente, eu Ela posso vai até fazer. não ver, Ela vai fazer. mas vai ter feito. Que maravilha. Meu querido e minha querida, estamos nos minutos finais desse bloco. Eu quero pedir perdão aos nossos telespectadores, que está chegando a notícia que muita gente está ligando e não está conseguindo falar. Estamos com problema de manutenção no call center, probleminha técnico, estamos tentando resolver o mais rápido. Mas continue participando pelo nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br, ou então pelo Facebook. Você pode entrar no Facebook e deixar o seu pedido de oração, a sua participação. Está aí na sua tela, anote, participe conosco. Agora, eu queria pedir ao meu querido Gera, nosso grande músico aí, nosso comandante da orquestra, coloca um fundo musical para nós. Porque agora, Charles, nós poderíamos, dentro do tema Palavras que Abençoam, Palavras que Maldizem, gostaria que você fizesse um pouquinho de oração e depois eu termino. Sim, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa vir abençoando a cada um de nós, que o Senhor possa vir abençoando os nossos lábios, que o Senhor possa vir abençoando o nosso coração, de modo que nós possamos também abençoar as pessoas, que as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras que possam gerar esse efeito criativo, de pessoas que vão sendo transformadas, curadas, pessoas que vão saindo dos sentimentos negativos, das depressões, das crises, para conseguirem ir aonde é o teu projeto, que elas possam dar frutos, e frutos de paz, frutos de santidade, frutos de conversão, que as pessoas te encontrem no seu amor, na sua misericórdia. É isso que nós te pedimos, Senhor. E da minha parte, Senhor, eu quero pedir a libertação de você, meu irmão, de você, minha irmã, seja quem for, de palavras que destruíram em você sonhos. E talvez palavras até que você falou e destruiu sonhos no coração de alguém, palavras de julgamento, de ciúme, de acusação, de fofoca, de mentira, que destruiu você ou destruiu alguém. Que o Senhor Jesus, pelo poder das suas mãos ensanguentadas, nos liberte de todas as amarras e enfermidades psicológicas, físicas, espirituais, que essas palavras provocaram em nós, tornando-nos pessoas derrotadas. Que dos seus lábios, meu irmão, minha irmã, o Senhor lhe conceda pelo poder do Espírito Santo a capacidade de abençoar. E tudo aquilo que você ouviu, ou tudo que você falou, em nome de Jesus, seja destruído, anulado, para que não traga em você o prejuízo físico, espiritual e mental. Pelo teu sangue redentor da cruz, Senhor, derrama sobre nós esse sangue escarlate e transforma a nossa alma branca como a neve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao intervalo? Continue participando, eu volto já para a sequência do programa Você Pode Ser Feliz.